dia, igreja, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É hora da nossa EBD. Vamos para a nossa lição de hoje. O autor nos deu um título interessante, chamando outros para a estrada real. Ainda estamos nessa revista aí, Reflexões 5. Essa é a lição de número 34. O autor faz uma introdução com uma explicação por que estrada real. E eu transcrevi uma parte da explicação para você entender. A estrada real é um caminho elegante que tem origem na cidade do Rio de Janeiro, em Paraty. Ela atravessa todo o estado do Rio, entra pelas Minas Gerais, passando por cidades históricas como Ouro Preto, Ouro Branco e indo até Diamantina, em busca das riquezas das Minas Gerais na época do Brasil colônia. E então o autor diz para nós a razão dele ter trabalhado em torno desse tema. Ele diz, é fazendo uso dessa ilustração da chamada estrada real, que as pessoas embrenham por matas, passam em locais de difícil acesso e de dificuldade até de andar. As pessoas andam quilômetros e quilômetros atrás dessa aventura. Os que saem de Diamantina para chegar até o mar, os que deixam o mar até Diamantina para conhecer as montanhas. Ele diz então assim, é com essa perspectiva de quem se dá essa aventura pela estrada real que nós devemos empreender a nossa busca para as riquezas espirituais, já que aquela estrada nós sabemos que foi objeto da exploração dos bandeirantes. E a primeira coisa que ele nos diz então, baseado nessa tônica, dentro desse imaginário, é que a estrada real é para todos. E aí ele nos chama a ler Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ele já nos chama, após essa leitura indicada, que talvez possa parecer um contraditório, né? A estrada real é para todos, é um lugar de descanso. Quando ele diz, se nós formos olhar bem, a estrada real toda tem 1.630 quilômetros de extensão, e ele diz, e não é fácil andar por aquela extensão toda. Todavia, quando ele diz na questão do descanso, ele nos leva a pensar no que Jesus falou. Já falei, mas é sempre bom mostrar o que é o jugo. É o que na nossa vida diária, no nosso costume local, nós conhecemos por canga ou parelha. É essa grade que é colocada sobre os bois, e eu coloquei justamente essa foto de dois bois distintos, né? Um marrom e o outro manchado, que esse instrumento tem o poder de fazer com que espécies diferentes de bois andem na mesma caminhada, andem na mesma toada, andem no mesmo passo. E é isso que Jesus está nos chamando nesse texto. Se nós andarmos nos passos dele, se nós andarmos na toada dele, de servo, se nós andarmos da maneira que ele andou, nós encontraremos descanso, porque ele está nos chamando para uma caminhada suave. Ele está nos chamando para uma caminhada cujo peso é leve, porque a carga maior ele já levou sobre os seus ombros. E aí, no fechamento desse tópico, naquele trecho, aplicação para a sua vida, o autor diz assim, viver o reino de Deus requer uma caminhada de muitos obstáculos, que devemos vencer a cada dia. Caminhar nessa estrada implica em renúncia e escolha. Essa é a tônica, essa é a linha, essa é a decisão que o caminheiro precisa tomar.
renunciar aquilo que não serve, que é pesado, e ao mesmo tempo escolher o que é bom. Para um bom mochileiro, renúncia e escolha é fundamental. Senão ele vai levar coisa que não precisa e vai precisar de coisa que não levou na sua caminhada. O segundo tópico que ele nos apresenta é que a estrada real é para os que creem no valor do reino. Assim como quem embrenhava por aquela estrada à procura das riquezas tinha essa convicção que valia a pena a caminhada, quando ele traz isso para um paralelo, para uma comparação, para que nós possamos, de uma certa forma, criar um comparativo, ele diz: o reino de Deus, então, é para aqueles que valorizam o quanto ele é. E aí o autor nos chama agora a reflexão em Mateus 13, de 44 a 46. Jesus dizendo: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, o negociante que busca as boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. O que era a pérola de grande valor? Era a pérola grande, mas ao mesmo tempo perfeita. Por isso que a pérola de grande valor, em algumas versões, é chamada de pérola de grande preço, a pérola da rica promessa. E o que é mais interessante na pérola é que quando nós vamos falar de pedras preciosas, elas têm valor, mas in natura elas não têm muito valor. O que valoriza a pedra é justamente a lapidação, o polimento. São essas técnicas que revelam, agregam e a faz valiosa. São aquelas quinas, né, que são os detalhes da pedra, é que valoriza, é que faz com que ela ganhe valor. A pérola não. A pérola, o que faz ela valiosa é justamente a perfeição com que ela é retirada de dentro do molusco. Sabemos que a pérola é o resultado de um negócio, de uma vida, de um sofrimento, de um trabalho de vencer uma dificuldade. E aí o autor diz que na saga dos bandeirantes, em busca do ouro e das riquezas do Brasil, e de um modo especial nas Minas Gerais, ele diz: isto nos remete a metáforas e figuras usadas por Jesus para ilustrar a riqueza, a preciosidade e o valor do reino, mostrando para obtê-lo vale renúncias. Assim como o mercador abre mão das pérolas pequenas todas para ter a grande pérola, nós também devemos abrir mão de coisas que podem apresentar relativo valor, mas em nome daquilo que é muito mais valioso, em nome daquilo que vale muito mais, o gozo de possuir nos leva a desprezar todas essas coisas. E aí ele diz que nós precisamos, à semelhança dos bandeirantes na estrada real, nós precisamos aventurar nesse caminho estreito. Nós precisamos empreender essa caminhada com um propósito que o bandeirante tinha, sob o risco de malárias e outras doenças, mas aquela certeza que valia a pena molhar as roupas e ficar dentro do rio à procura das pedras, que valia a pena escavar os montes à procura do ouro. Ele diz: é com essa convicção, é com essa persistência, é com essa vontade que nós devemos também buscar as riquezas do reino do Senhor. E aí ele diz, isso explica a razão que o apóstolo termina o capítulo 11 do livro de Romanos, nos versos de 33 a 36, com aquele cântico que conhecemos tanto. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Quando o apóstolo nos chama a conhecer essa profundidade de riquezas, e ele vai concluir isso lá no capítulo 16,
na realidade ele está nos dizendo que nós precisamos entender a riqueza da justificação da fé. E sabemos que a justificação da fé é justamente o ato de sermos salvos somente pela fé, mas conhecida como sola fide. E aí o autor diz, nesse detalhe que reside a grande diferença entre a estrada real histórica e essa estrada real para o reino de Deus. Como assim, pregador? Não estou entendendo. A primeira estrada real foi construída, e o autor usa uma palavra dura, ele diz, ela foi construída para explorar e para expoliar as riquezas do Brasil, e ela foi à custa de opressão aos índios, ela foi à custa de escravidão cruel com os negros, ela foi à custa de tirar a vida para conquistar essas coisas. E ele diz, já a segunda não. A segunda revela a riqueza de Deus. A segunda revela essa participação, essa caminhada nessa estrada através do sacrifício do Filho dele. Ou seja, a nós não será imposto nenhum sacrifício para alcançar as riquezas, o sacrifício já foi feito. E aí ele diz, essa é a grande diferença, e na aplicação para a sua vida ele diz assim, os bandeirantes embrenhavam mata dentro, sujeitando a todo tipo de problemas físicos, emocionais, sociais e espirituais, por acreditarem na causa em que estavam inseridos. E aí ele faz aquela pergunta, como você tem tratado a busca por esse tesouro de vida singular que Cristo te oferece? Como é que você tem valorizado? Querido, eu tenho aprendido muito nessa pandemia. Eu tenho ouvido muitas pessoas. E graças a Deus que aqueles que não tinham disposição, tempo talvez, coragem suficiente para ir no gabinete, a pandemia favoreceu com que eles ligam às vezes por áudio, às vezes a gente fala por videoconferência, e eu tenho visto as pessoas, graças a Deus, querendo resgatar o tempo em que oportunidades preciosas não foram valorizadas devidamente. Olha, pastor, eu quero ser mais crente, olhe comigo, pastor, me ensine isso aqui, qual é a Bíblia que eu compro, pastor, eu quero caminhar mais com Deus. Louvado, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Fico feliz, fico muito feliz de ouvir isso, porque eu vejo pessoas buscando de forma diferenciada agora esse tesouro que a palavra de Deus nos oferece. Terceiro tópico que o autor nos chama a meditar nessa manhã, a estrada real é para os que estão dispostos a renunciar. Mateus, capítulo 16, daqui a pouco nós vamos ler. O autor começa dizendo assim, a estrada real é para aqueles que tinham disposição a renunciar a tudo. Não era um negócio como as pessoas fazem hoje, que um ônibus de turismo pega, leva, tem um carro acompanhando, tem um batedor. Não, não era assim. Era para pessoas que deixavam famílias meses, olha lá se não eram anos, para embrenhar nesse negócio, sem muita garantia de voltar. De marido que deixava filhos pequenos e quando voltasse podia ser até visto como estranho em casa. Era para pessoas que estavam dispostas a abrir mão do conforto, da comodidade, porque os caminhos, além de apertados, além de íngremes, precipícios, eram à beira-mar. Não é tão melhorado como é hoje, com pontos de parada, de refresco, com uma barraquinha de água, de coco gelada, não era assim. E aí o autor nos diz, precisava ter muita disposição, muita coragem para empreender uma viagem dessa. E se fosse anunciado como era, provavelmente muitos desanimariam antes de desembarcar. E aí ele nos faz o comparativo agora com o texto que ele manda ler, Mateus capítulo 16, de 24 a 28. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa
da sua alma. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Querido, quando nós compreendemos o valor do reino de Deus na nossa vida, tudo muda. Aqui diz que nós seremos recompensados na vinda do Filho de Deus ou na nossa chamada para encontrar com Ele pelo que nós fizemos, pelas obras que realizamos, não pela riqueza que acumulamos. Então nós precisamos começar a mudar a ideia de valor que nós temos. Nós precisamos compreender, porque a chamada que Deus fez a mim, a chamada que Deus fez a você foi para que investíssemos no reino de Deus. E não é construindo templos, como alguns pensam. Ah, não, quando eu chegar no céu eu vou ser muito bem recebido, porque afinal de contas eu construí muitas igrejas para Deus aqui na terra, eu fiz... Não, não é essa a chamada. A chamada é para nós investirmos em vidas. Por isso que ele disse, tome a sua cruz e me siga. Sabemos que a parte que o condenado carregava era horizontal. Sabemos que no contexto teológico a parte horizontal da cruz fala do relacionamento meu com meus irmãos. Sabemos que a parte horizontal da cruz fala dos 6 últimos mandamentos. Sabemos que a parte vertical da cruz fala do meu relacionamento com Deus, fala dos 4 primeiros mandamentos. Portanto, quando Jesus diz, tome a tua cruz, pegue a palavra. Nesse caso, a palavra que era representada eram os 10 mandamentos. Então pegue a palavra de ordem de Deus e me siga. É isso que Jesus está dizendo. Tomar a cruz não é fazer sacrifício, não é nada disso. Tomar a cruz é pegar o que diz a palavra de Deus nos 10 mandamentos, relacionamento com Deus, relacionamento com meu irmão, e seguir Jesus obedecendo o que diz a palavra no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com seu irmão, porque é esse comportamento, é essa conduta respeitada, observada e cultivada na palavra de Deus, através da essência de Deus nos 10 mandamentos, que vai determinar o que eu vou receber do Senhor Jesus. Então isso é muito sério. E algumas pessoas talvez não entendem. Ah, eu carrego uma cruz no pescoço. Não faz nenhuma diferença. Não. Carregar a cruz é pegar a palavra de Deus. Volto e vou repetir para você. Os 10 mandamentos representam a cruz de Cristo. Os 4 primeiros é a vertical da cruz, fala do seu relacionamento com Deus. Os 6 restantes falam do seu relacionamento com o seu próximo. É a sua parte horizontal da cruz. Então, quando Jesus disse, tome a tua cruz e me siga, pegue a palavra e carregue ela com você. Baseada e resumida nos 10 mandamentos. Então vamos entender melhor essa chamada para investirmos no reino de Deus. E eu consigo ver isso claramente em 2 Coríntios 9, de 10 a 12. Aquele que supre, preste bem atenção nesse texto, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come. Então Deus dá 2 coisas. Deus dá a mim e a você semente para semear e pão para comer. Preste muita atenção nisso. Também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Quanto mais você semeia, mais semente Deus põe na sua mão. Consequentemente, mais pão, porque Ele dá semente e pão. Vocês serão enriquecidos. Olha o segredo aí de ficar rico. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Então a Bíblia está dizendo que você enriquece, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Deus quer te enriquecer para você semear. E quando você semear, Deus te enriquece mais. Por que Deus faz isso? Por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. Através desse ato que Deus te enriquece, você semeia, o nome dele é glorificado. Olha que coisa tremenda. O serviço ministerial é um chamado. Preste atenção, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus.
Meu querido, quando você não exerce esse ministério, primeiro, você não enriquece. Segundo, você não é suprido com mais semente, você não é abastado. E terceiro, você toca na glória de Deus, porque você tira a glorificação de Deus através daquele ato. Pense na seriedade do negócio desse. Pense no risco e no perigo que é não ser investidor no reino de Deus. Quarta e último tópico que o autor nos apresenta: a estrada real é para os que estão comprometidos com os valores e os princípios sólidos do reino. Princípios sólidos. Que princípios são esses? Mateus 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, olha a cruz aí, pois todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, escuta a palavra e toma ela sobre si, é a cruz. Assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Os que tomam a sua cruz e seguem não estão livres. Os que tomam a cruz de Jesus e o seguem não estão livres dessas coisas, mas não serão destruídos. Agora olha aqui. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Essa é a grande diferença de quem toma a cruz e segue Jesus. Ele enfrenta tempestades também. Ele enfrenta enchentes, ele enfrenta a ventania, mas há uma garantia: a casa permanece em pé. E aí, querido, nós vamos começando a entender o valor desse reino de Deus. E o que deve nos atrair é a satisfação de usufruir da presença do Senhor do reino, no reino dele. Olha o que diz a palavra aqui em Apocalipse: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Olha onde é que está o valor. Mas o texto começa dizendo quem vencer. E depois o texto nos apresenta os que perdem. Mas aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Todos aqueles que foram vencidos por esses pecados não são os vencedores. E se não são os vencedores, não quiseram que o Senhor fosse o seu Deus e, consequentemente, não quiseram ser filhos de Deus. O autor emite uma nota seguinte: triste quando comparamos a nossa colonização com a colonização norte-americana. E ele diz: a colonização americana não significa que foram só flores. Não significa que foram tudo de bom. Sabemos que houve muita exploração também, muito trabalho escravo. Mas ele diz: mas o que moveu a colonizar a América foi uma chamada diferente da do Brasil. Ele diz: a chamada para colonizar a América foi declarada como: vamos construir uma nova Inglaterra do outro lado do oceano. Já a chamada da colonização para o Brasil foi literalmente para explorar o Brasil como colônia, como fonte de garimpo e mais nada. Mas o que o autor nos ensina e o que ele nos pergunta? Se nós estamos querendo trilhar pela estrada real, qual é o propósito do nosso coração? É trabalhar em prol, não da nova Inglaterra, mas da nova terra e do novo céu? Ou nós não somos diferentes dos que colonizaram o nosso país? Só queremos explorar o Evangelho, só queremos garimpar na palavra de Deus o que nos interessa, ainda que isso subjugue pessoas, maltrate, escravize. Entende, querida, a diferença de qual evangelho que nós estamos seguindo? É muito sério isso. E nós sabemos que nessa caminhada da estrada real, há muitos com esse segundo propósito: lucrar. E poucos com o propósito que pensam numa nova terra, como foi o propósito da colonização americana. E o autor então nos chama a meditar no seguinte texto de Apocalipse 21, capítulo 18 ao verso 22. Ele mostra o que está lá na visão do céu. A muralha era feita de jaspe,
e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônia e o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Aí o nosso pensamento é, no meio de tanta riqueza, imagina um templo construído. E então ele diz, não vi templo algum na cidade. Pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Então, querido, o que o autor está nos chamando a meditar? Toda a riqueza da igreja não é o templo, não é a denominação, não é o organismo, não é a organização. Toda a riqueza da igreja é o organismo, é o relacionamento nosso com o Pai e com o Filho. E isso só vai acontecer, isso só será consumado nos novos céus e na nova terra, na Jerusalém Celestial. Você é chamado nessa manhã para caminhar na estrada real. Como que você vai caminhar? Em prol de uma nova cidade? Ou o seu interesse em caminhar como cristão é só um garimpo? É só para arrumar um bom casamento? É só porque não consegue ter o filho? É só porque não consegue um emprego? É só para entrar na faculdade? Pense nisso nessa manhã, porque cada um receberá conforme as suas obras. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela palavra do Senhor ao nosso coração. Derrama as tuas misericórdias, dá-nos um coração de servos. Dá-nos um coração, Senhor Deus, como a tua palavra nos ensina nessa manhã. Fica conosco, Jesus. Guarda-nos do perigo dessa moléstia que tem assolado a nossa cidade. Guarda a nossa cidade. Guarda o povo dessa cidade. Guarda o nosso país. Guarda o nosso presidente, os governantes. Dê sabedoria, Senhor Deus, para que no momento desse de crise, as políticas de saúde falem mais alto do que a política dentro da saúde. Guarda o teu povo, no nome de Jesus. Amém? Bom domingo, até logo mais à noite, ainda na transmissão online, em nome de Jesus.